Irei conversar com você aqui um tema especial chamado de amplitude interquartil. Ah, prof, eu já sei fazer isso. A minha amplitude interquartil, meu AI aqui, vai ser a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. É verdade. Só que há um detalhe importante nessa questão bem aqui, é que eu tenho intervalos bem aqui. E aí você tem que saber calcular os quartis, no caso primeiro e terceiro quartil, por essa fórmula, por exemplo, bem aqui. Esse é o nosso objetivo. Como é que eu faço para utilizar essa fórmula bem aqui? E eu não consigo, Mura. Eu vou te ajudar, tá bom? Então venha cá, você começa o seguinte, a distância interquartil, você vai fazer um concurso público. Apareceu distância interquartil, você vai calcular o primeiro quartil, o chamado Q1. O que é o Q1? É um quarto, lembra? Q1, um quarto, Q2, 2 quartos, o terceiro quartil, 3 quartos. Então, você tem um quarto, 2 quartos e 3 quartos. E esse é o esquema para você resolver a sua questão. Show de bola? Então, você vai fazer o seguinte bem aqui. Você vai colocar o seguinte esquema. Ah, tem um detalhe nessa questão que muita gente erra. Normalmente, quando você faz isso aqui, no exercício não aparece a frequência acumulada, aparece a frequência absoluta. E nesse caso apareceu a frequência acumulada, tá bom? Mas te acalma que eu vou te ajudar. Você chega bem aqui, a frequência acumulada ela é importante? É, porque esse último cara bem aqui me diz que eu tenho 100 pessoas aqui, né? No caso aqui seriam a idade de pessoas de uma turma preparatória e pegou 100 pessoas lá para examinar. E dessas 100 pessoas eu tenho 20 com idade no intervalo de 20 a 24. Então isso que é o intervalo de classe bem aqui. E a pergunta da aula é: como é que eu faço para obter os quartis quando eu tenho intervalo? Esse é o objetivo da aula. Tá? Se você já sabe isso, manda ver logo. Se não sabe, preste atenção no que eu estou te falando. Você chega bem aqui, tem 100. Qual é a metade de 100? 50. Ah, por que a metade? Porque a metade seria o Q2. Ah, mas eu não quero a metade, Moura. Eu quero o primeiro quartil. Eu não falei que o primeiro quartil é um quarto? O que é que você vai fazer? Vai pegar 100 e vai dividir 100 por quanto? Vai dividir 100 por 4. Quando você divide 100 por 4, vai dar 25. Então, o cara da posição 25, ele é o meu primeiro quartil. E esse cara está nesse intervalo bem aqui, ó. O cara da posição 25 está nesse intervalo. Mura, eu não entendo por que vocês falam que está aí o meu primeiro quartil, meu amigo. Eu não falei para você que o primeiro quartil, no caso, representa o cara da posição 25? Sim, você falou isso. E por que o cara da posição 25 está aqui? Porque ele me deu a frequência acumulada até para ajudar. Até o 20º cara está aqui, ó, até o 20º tem idade no intervalo de 20 a 24. Acabou aqui no 20º. Do 21º até o cara da posição 52 está aqui. Como eu quero o cara da posição 25, porque 100 dividido por 4 vai dar 25, que é o primeiro quartil, então esse cara você acha aí nesse intervalo. E aí você começa assim, olha, o meu primeiro quartil, que eu vou chamar de Q1, essa estrela aqui é para você colocar o cara que você quer. Eu posso até colocar o K bem aqui, eu já deixei no esquema de um K. Esse aqui é o quartil na posição K. Então, o primeiro quartil vai ser quem? Aí você começa. LI. Prof, o que é LI? Limite. Eu até coloquei uma cola para você aqui, ó. O LI, limite inferior. O que é isso? Aqui nesse intervalo, qual é o menor valor? 24. Então, esse é o LI. O limite inferior vale 24. Você coloca aqui. Mais. Aí, bem aqui, tem esse cara que assusta as pessoas. Não precisa assustar você. Esse K é o número 1. Esse K é o primeiro quartil aqui, ó, é o número 1, esse K. Eu já fiz essa conta para você. Quando você tem somatório de FI, o que é somatório das frequências? É a minha frequência acumulada. Porque aqui ao lado eu poderia construir, como vou fazer daqui a pouco um pedaço, a minha frequência absoluta.
A soma das frequências absolutas, você não precisa fazer, é esse cara. Esse cara é a soma das frequências absolutas. É a última frequência acumulada, que vale 100. E aí, se você pegar um quarto, ó, tem um quarto embaixo, um quarto de 100 é o 25, que eu já fiz a conta. Então, esse cara bem aqui, feio, ele você já fez. Você vai colocar aí no esquema apenas o número 25, menos frequência acumulada. Essa frequência acumulada não é qualquer acumulada. É a frequência acumulada da linha anterior. Até coloquei aqui, ó. Esse meu Fá aqui é a frequência acumulada da linha anterior. Ei, se eu estou trabalhando nessa linha aqui, que eu pintei de azul, a frequência acumulada na linha anterior é esse 20. Você vai colocar esse 20 aqui ao lado, dividido pela frequência do intervalo. É aqui que muita gente erra, porque não veio aqui no exercício. Pegadinha, não cai nessa, né? Não veio no exercício. O que é normal aparecer nessa questão, sabe o que é? É a frequência absoluta. O meu FI não apareceu. E como é que eu faço para achar a frequência absoluta quando eu tenho acumulada? Simples. Você repete primeiro o número que é 20, 52 menos 20, 32. Você subtrai, basta subtrair 52 menos 20. Se quiser saber o próximo, 78 menos 52, sempre subtraindo bem aqui, que você vai se dar bem. Mas não precisa nem continuar, porque o que interessa é a frequência do intervalo onde está o seu primeiro quartil. E a minha frequência do intervalo onde está o meu primeiro quartil é o 32. E aí você vai colocar o 32 aqui embaixo. Coloque aí 32 vezes o H. O que é o H? É a amplitude do intervalo, é o tamanho do meu intervalo. Tá? Então, esse 32 aqui, você subtrai, repetindo, 52 menos 20, aqui você coloca embaixo, 32, vezes o meu H. O meu H é o tamanho do intervalo. Qual é o tamanho do meu intervalo, a amplitude do meu intervalo? É só você olhar aqui, 28 menos 24. Ah, Mura, basta fazer a diferença? 28 menos 24? Sim, essa diferença vai dar o número 4. E você coloca bem aqui esse 4. E agora a gente só vai ajeitar essas contas e vai partir para o abraço. Show de bola? Vai ficar assim o primeiro quartil. Esse 24 fica esperando. Guarde aí o 24. Aqui em cima, não sei se você percebeu, tem um parênteses subtendido, viu? Tem um parênteses subtendido. Você pode dividir, se você quiser, 4 bem aqui o 32, simplifica por 4 em cima e embaixo. Aqui é 1, aqui vai ser 8. Então, eu tenho 25 menos 20 vai dar 5, dividido por 8. Você pode pegar uma calculadora, fazer essa soma aí. Quanto é que dá 5 dividido por 8? Faça aí. 5 por 8 rapidola. Vai ficar, deixa o prof fazer aqui. 5 dividido por 8. Ah, não sei, pode usar a calculadora, mas pode fazer assim. Põe aqui um 0,10. 50 dividido por 8 vai ser 6. 6 vezes 8, 48. Para 52. 2 não dá. Você pode colocar um 0 e aí 20 por 8. 20 por 8 vai ser 2. Aí você continua. Eu já percebi quanto vai dar? Esse valor aqui vai ficar assim. 0,625. Pode continuar a divisão. Então, aqui eu vou ter 24,625. Esse é o primeiro quartil. Mas não foi a pergunta da questão essa. Quanto é o primeiro quartil? Ele quer saber a diferença entre o primeiro e o terceiro. Dá uma notada aí, que eu já vou fazer o terceiro quartil. Agora que você já tem o primeiro quartil, você tem que determinar o terceiro quartil, que representa 3 quartos. Qual é a ideia? Você pega 100, divide por 4, que vai dar 25, e multiplica por 3. Então, você acha a posição que está o terceiro quartil. Eu estou te dizendo que eu chego aqui, para determinar o meu terceiro quartil,
eu sei que é o cara da posição 75. Esse caso é até bem fácil, gente. Como eu tenho 100 números, basta lembrar, o primeiro quartil é 25%, o cara da posição 25%. O terceiro quartil é 75%, o cara da posição 75%. Né? Ou seja, o cara deu essa dica na questão aqui, você nem precisava pensar tanto. Aonde é que está o cara? 75% é o terceiro quartil, que seria os 3/4 de 100 que eu comentei. Então lá vai, terceiro quartil será limite inferior. O terceiro quartil está aqui, vou marcar com uma outra cor. O terceiro quartil está aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o intervalo que está o meu terceiro quartil. E como é que eu começo a determinar esse valor? Eu começo pelo limite inferior. Limite inferior, 28, que é o menor número do seu intervalo. Você coloca aí 28. Mais, coloque uma fração aqui. Bem aqui em cima aparece esse cara que você não tem que ter medo dele. Esse K somatório de FI sobre 4. Aqui esse K é o 3/4, porque o K é 3, terceiro quartil. É nessa lógica que eu coloquei aqui essa fórmula. 3/4 desse somatório do FI, como eu já te falei, é o 100. Então, esse cara não tem que fazer conta. Esse cara, eu já fiz a conta, é o 75. Então, aqui você coloca 75 menos frequência acumulada na linha anterior. Se eu estou nessa linha lilás aqui, a frequência acumulada na linha anterior é o meu 52. Se coloca bem aqui 52, show de bola, e divide pela frequência do intervalo. Mas como é que eu acho a frequência do intervalo? Lembra que eu contei? Você pega e subtrai 78 menos 52 será 26. Você coloca o 26 bem aqui, que é a frequência do intervalo 26. Vezes o valor do H. Esse H é a amplitude do intervalo, que é 32 menos 28, o número 4. Bem aqui tem um parênteses subtendido, e é sempre bom você entender que primeiro você faz essa conta bem aqui. Pega uma calculadora ou então faz na munheca aí, por favor, essa conta para o professor aí, ó. Eu vou ter assim, 28 mais esse valor 75 menos 52, tá? Depois divide por 26, multiplica por 4, coloque aí quanto deu? 3,54 aproximadamente. Tá? Não tem problema que ele pede aproximado a nossa resposta. E aí o nosso terceiro quartil, ele vai ser, você vai somar esse mais esse, 31,54 é o terceiro quartil. Mas não foi isso que eu perguntei. O exercício está perguntando aqui amplitude interquartil, também chamado de intervalo. Intervalo interquartil ou distância, como vem nessa questão. Ó. Essa questão do concurso veio como distância interquartil, mesma coisa. Você chega bem aqui e vai fazer amplitude interquartil fazendo a diferença. Qual é a diferença? Dos valores que eu achei. A minha amplitude interquartil será o terceiro quartil, que deu 31,54, menos o primeiro quartil, quanto deu aí? Puxa da memória, 24,625, e esse cara aqui é aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente 6,9, e aí você marca a nossa alternativa B da questão. Então, uma questão aí de um concurso, tá? Ou seja, explorando essa situação de calcular os quartis quando tem intervalo, e além disso, forçando você a calcular, né, o primeiro e o terceiro, porque eu perguntei na questão, e esse era o tema da aula, que história é essa de amplitude interquartil? É a diferença entre o terceiro e o primeiro, mas você tem que saber calcular os quartis. Até a próxima. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.